Vamos em frente. Eu gosto de usar essa frase do Serafim Corrêa, porque reanima diante de tanta coisa ruim que a gente tem que olhar o tempo todo, né? Temos mais assuntos? Um monte. Só adiantei um pedacinho. Simbora. Vamos lá, o que a gente começa por onde? Vamos falar ainda desse bastidor, dessa reunião do governador? Por favor. Então, a gente já deu bastante coisa ontem, né? Então, eu só queria trazer mais uns bastidores que ficaram, para a gente não desperdiçar, até porque eles ajudam a gente a entender os movimentos todos. Só estou me achando aqui com as minhas anotações. Bom, é o seguinte, a reunião era no sentido de buscar recursos, tentar fazer com que esses recursos chegassem para o governo do Estado. E aí, tem até uma expressão que eu ouvi das fontes que eu achei muito interessante, que era para ser uma facada e acabou virando uma prestação de contas de tudo que já foi repassado para o Estado do Amazonas. O governo federal fez até um release, repassou para a imprensa, mas foi exatamente o que eles apresentaram durante a reunião. Eles colocaram Amazonas, apoio do governo federal, já soma 627 milhões para combater crise hídrica. Então, eles foram mostrando para o governo do Estado, para a Prefeitura e também para a bancada do Amazonas, a destinação detalhada desse dinheiro, né? Os 138 milhões do Ministério de Portos e Aeroportos para a dragagem dos rios, que já estão acontecendo lá no Alto Solimões e vão começar também no Madeira, né? E na costa do Tabocal. E aí, a promessa, inclusive, que isso não seja pontual, mas que vire uma atividade frequente nos rios da Amazônia para melhorar a navegabilidade, que é um ponto que merece também, Ricardo, Diene, que a gente olhe mais aprofundadamente depois, porque há contrapontos aí por parte das pessoas, dos pesquisadores, dos cientistas em relação à condição dos rios. Bom, aí eles colocam que para os municípios em situação de emergência declarada, já tem um acordo de destino de 61,8 milhões direto para os municípios, dos quais já foram publicados 11,9 milhões, né, os municípios que já se regularizaram para acessar esse tipo de recurso. E aí tem o Ministério da Saúde, a gente viu que a ministra Anísia esteve aqui em Manaus, reunindo com prefeitos, bancada e o governo, e aí 232 milhões para custeio emergencial e aumento no teto financeiro de média e alta complexidade. E aí, esse é um dado interessante, a gente já falou, vai direto para os municípios. Acho que o governo até acessou alguma parte desse recurso, mas ele está sendo adotado de uma forma diferenciada, colocar direto nos municípios, e a situação de emergência requer isso. Mas uma questão que eu considero uma novidade, que é também inserir nos municípios a possibilidade de investimento em média e alta complexidade. São pouquíssimos, acho que só Parintins, não sei se tem outro, UTI, né? Que tem UTI, né? Que tem, enfim, equipe médica preparada para uma UTI também. Mas é um recurso interessante, porque é uma das principais carências dos municípios do Estado do Amazonas, e eu achava, né, na minha sempre visão de esperança no mundo, nas pessoas, que com o problema da pandemia, o legado seria que houvesse um olhar diferenciado, um planejamento diferenciado para dar a esses municípios outra condição, né? Não foi o que aconteceu. E veja, neste momento de estiagem, uma ministra que é técnica, né, vem ao Estado e começa um trabalho nesse sentido. Eu espero que continue, porque não dá para resolver os problemas da Amazônia sem entender que a Amazônia é a Amazônia, né, com suas condições, como a gente acabou de falar no assunto que abriu aqui a coluna. Bom, nesse detalhe também, gente, tem o contexto político, que não tem agradado muito os representantes do governo do Estado, porque eles estão ficando alheios nesta relação política com os municípios. Ano que vem vai ter uma eleição, né? Então, tem esse detalhe também. Bom, aí é previsto 5 milhões do Ministério do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, pelo que eu pude apurar, esse recurso do Ministério da Marina Silva, diretamente para o Estado. Esse, sim, diretamente para o Estado. Foi o que eu apurei, né? Até aqui. Aí tem o Fundo Amazônia, que eu falei para vocês, 35 milhões, que causou aquela saia justa para o governo do Estado. O Ministério da Justiça e Segurança Pública, que vai destinar 15 milhões para aquisição de aeronaves para combate a queimadas e outros 20 milhões para o Corpo de Bombeiro. A informação que eu tenho, e a gente já deu aqui, que foi um recurso conseguido a partir de uma ação do senador Omar Aziz, em contato com o ministro Flávio Dino. Nós não tínhamos
aquele avião que joga água na queimada, né? Pasme, não tínhamos. E é possível que tenha uma primeira aeronave nesse sentido com esse recurso destinado diretamente do Ministério da Justiça. No Ministério da Defesa, estima disponibilização de até 20 milhões para custeio da operação de apoio logístico na região. Você sabe que todas as aeronaves da FAB, tudo que é utilizado, o governo paga, né, para as Forças Armadas. Então, esse é um custeio que também sai do orçamento, sai do Ministério da Defesa. Vamos lá. E aí a antecipação de 100 milhões relativas às emendas parlamentares que já foram aprovadas, aquela informação, Jenny, que você pediu ontem. Então, deu para perceber, então, o que aconteceu, né? Havia uma articulação para a requisição de mais recursos e o governo disse, olha, governo, nós já passamos bastante. 627 milhões, eles estão aqui, aqui, aqui e aqui. E alguns, a maior parte deles, direto para os municípios. Esse é um detalhe que a gente precisa observar nessas relações. Há um grupo de ministros grande, liderados pelo vice-presidente da República, com atenção ao estado do Amazonas, mas com elegância, porque eu acho que não houve nenhuma grosseria na reunião, como era costume do presidente Bolsonaro, com muita elegância, botando os pingos nos is. Isso é um detalhe que a gente precisa entender dessa relação política também.